grande alegria que estamos começando mais um culto de louvor e adoração a Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé para começarmos com a oração. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus. Ó Pai, eu te peço, te suplico, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra, através dos cânticos dessa noite, Senhor Deus. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, com nossas baterias carregadas, Senhor Deus, com o Espírito Santo cheio, Pai, da Tua palavra e do Teu poder, Senhor Deus. Nós te pedimos também, ó Pai, por aqueles irmãos que estão impossibilitados, Senhor Deus, seja qual for o problema, enfermidade financeira, espiritual, que o Senhor, Senhor Deus, possa, Pai, estar dando a providência, Senhor Deus, para aquelas pessoas que têm o desejo de te servir, Senhor Deus. Amém. Abençoa aqueles irmãos que estão enfermos, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus. E protege, Senhor Deus, para que em breve ele esteja aqui conosco, Pai. Amém. Abençoa, Pai, cada um desta igreja, o dirigente desta igreja, Senhor Deus, cada irmão que está na frente desse trabalho, Senhor Deus. Não desanima, Pai. Continua animando, dando forças, ó Pai. Mais uma vez eu te peço, Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, iremos louvar a Deus com dois hinos. Maravilhas divinas e Jesus me transformou. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos então louvar ao nosso Deus com alegria, maravilhas divinas. Yeah.
Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé mais uma vez, para nós fazer a nossa leitura bíblica de hoje, de Salmos 20. Nossa leitura é alternada, eu irei ler os números ímpares e os irmãos números pares, como é de costume. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te aleve em segurança. Do seu santuário te enviei socorro, e desde o Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas
tuas ofertas e manjares, e aceita os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebramos com júbilo a tua vitória. Em nome do nosso Deus, estaremos perdões, satisfaça o Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos alegramos em nome do Senhor nosso Deus. Ele se gloriará. Nós, porém, nos alegramos e nos mantemos de pé. Todos, o Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém. Gostaria de convidar nosso irmão José Antônio, que vem aqui na frente, louvar a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, na Tua presença, te agradecendo, Pai, pela nossa salvação, Teu Filho amado. Te agradecemos pela vida que nos deste, te agradecemos por ter chegado até aqui, sob a Tua proteção, e te pedimos, Senhor nosso Deus, que esteja conosco nesta noite, Pai, nesse culto, os louvores que aqui foram apresentados, Senhor nosso Deus, a mensagem que vamos ouvir, Senhor nosso Deus, do pastor teu servo, que eu possa estar com ele, Senhor nosso Deus, abençoando para que os nossos corações sejam mudados, seja inteiramente voltado para a tua palavra. Amém. Senhor nosso Deus, abençoa a tua igreja, abençoa todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, que eu possa estar com eles, todos os visitantes aqui conosco, Senhor nosso Deus, possa estender a tua mão sobre eles e abençoar, Pai. Que esse culto, Pai, seja um culto só direcionadamente ao Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, queremos louvar a Deus com o hino 245. Cristo vai passar. Dando oportunidade para aqueles irmãos que fizeram o seu dízimo de oferta nesta noite. Logo após, nós teremos mais dois cânticos, a paz do céu e sinistros por amor.
Seu amor é
Dando sequência ao culto, irmãos, as partes especiais dessa noite, gostaria de convidar nosso irmão Pedro. Agradeço muito, Senhor Deus, por mim ter esse privilégio de estar aqui louvando o nome do Senhor, né? Porque às vezes ele se foi de cada situação para poder parar, né? E hoje, graças a Deus por estar aqui, que Deus venha abençoar, que sempre possa estar aqui, sempre junto com meus irmãos velhos aqui, servindo o nosso Deus, né? Com alegria, né? Então ele vai tristeza do lado, eu chamando para mim, né?
Quando bate a tristeza do peito, os meus olhos começam a chorar. Quando eu acho que não tem mais jeito, a vontade é desanimar. Então paro num canto sozinho e pergunto, meu Deus, o que será? É tão longe o fim do caminho, tem que me dar força para caminhar. Já orei, já chorei, mas não adiantou. Já pedi até na madrugada, o Senhor não me abençoou. Aí então, sinta alguém bem pertinho de mim, que me fala baixinho assim: estou aqui, sou Jesus, teu Senhor. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego adiantado. Sempre venho marcado e não deixo você perecer. Amém. Gostaria de convidar agora o nosso pastor Joel para a oportunidade. Vai cantar? Cantar e tocar não é muito comigo, não. Nós já acompanhamos outros, agora acompanhar eu mesmo, mas este hino, ele tem uma mensagem muito tocante. Tampa de caneta? De Jesus Cristo, eu nada mereço. Nessa posição aqui está um pouco alta para minha voz grave, mas eu vou tentar. Se algum irmão conhece esse hino, pode cantar comigo, né? A letra dele é muito tocante. De Jesus Cristo eu nada mereço, mas Ele morreu foi por mim, subiu ao Calvário, pagou todo o preço, e eu, redenção, tenho em fim. De Jesus Cristo eu nada mereço, mas Ele morreu foi por mim, subiu ao Calvário, pagou todo o preço, e eu, redenção, tenho em fim. Eu não mereço, mas Ele comprou-me, e reconheço, mas Ele lavou-me para me salvar. Cristo veio do céu, que bênção, que graça de amor. De Jesus Cristo eu nada
nada mereço, mas dele vou testemunhar. Não posso omitir o que ele fez por mim, e vou com ousadia falar. Eu não mereço, mas ele comprou-me, e reconheço seu sangue lavou-me. Pra me salvar, Cristo veio do céu. Que bênção, que graça, que amor. De Jesus Cristo eu nada mereço, mas vou preparar-me um lugar. Meus dons, minha vida, meu ser te ofereço, e seu rosto enfim contemplar. Eu não mereço, mas ele comprou-me, e reconheço seu sangue lavou-me. Pra me salvar, Cristo veio do céu. Que bênção, que graça, que amor. Amém. Gostaria de convidar agora nosso irmão Agenor, ter a oportunidade essa noite. Graças a Deus que eu estou podendo colocar a alça do violão no ombro, que hoje fui ensaiar, mas coloquei, mas não fui tirar, não consegui tirar a alça do violão. Os ombros não ajudaram. Mas eu quero cantar um hino. Pastor, fiquei maravilhado com o seu hino, com a tecnologia que o pastor tocou. Eu não sei tocar assim, mas eu quero cantar um hino. Eu nunca entoei este hino aqui, este louvor. O título é No Cume do Monte. E eu ensaiei pouco porque eu não estava apto nem com os dedos, nem com o ombro para sustentar o violão. Mas sempre a última linha ela é meio difícil de pronunciar. Mas eu quero ver se eu louvo a Deus com este hino. No Cume do Monte. Después
Gostaria de convidar agora o nosso pastor Joel, que está trazendo a mensagem dessa noite, quando tudo parece falhar. Nós temos alguns estudos de provérbios, sempre vão sobrando cópias, e se há irmãos que queiram acompanhar ou ler em casa esses estudos, nós temos aqui disponíveis, e depois do culto, os irmãos quiserem, procurem a irmã Rita, e prontamente nós já chegamos hoje no capítulo 15 de Provérbios, praticamente a metade do livro, e tem sido uma bênção o estudo desse livro, e gostaríamos que todos estivessem participando, aproveitassem, mas infelizmente nem sempre podemos contar com a presença de todos. Vamos ler a palavra de Deus, o livro de Josué, capítulo 23, e o versículo 14, quando tudo parece falhar ao nosso redor, né? Josué capítulo 23. Os irmãos queiram colocar-se de pé para a leitura
desse texto é o penúltimo capítulo de Josué, capítulo 23, verso 14. E eis que já hoje, fala Josué ao povo, bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Que Deus aplique aos nossos corações a leitura de sua palavra. Amém. Quando tudo parece falhar, oremos, Pai. Quantas vezes tu nos acompanhas e sabes das nossas fragilidades e fraquezas. Quando nos deparamos com os desafios, com as provações, com as lutas desta vida, nós nos sentimos pequenos, nos sentimos impotentes e às vezes nos esquecemos, ó Deus, de que Tu estás acima de todos os problemas desta vida. Amém. E que o Senhor é o nosso Deus, que nos socorre, que nos acode, que nos segura pela mão. Jamais seremos destruídos ou derrotados. Ajuda-nos, Pai, nesta noite, para que a Tua palavra nos encoraje, nos estimule, nos tire, ó Deus, do medo, da covardia, do receio, do assombro diante dos problemas que se nos deparam, que nós possamos, ao invés de enxergarmos os problemas, possamos enxergar o Senhor conosco. Amém. Fala-nos através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Quando tudo parece falhar. Irmãos, há situações na vida em que a falha ou o falhar pode ter consequências, trazer consequências desastrosas. Por exemplo, acidentes aéreos. A aeronave, o avião, ele não é feito para cair. A tecnologia que eles usam é muito avançada, mas mesmo assim cai. Quando a gente vai para a outra América, à noite, lá para meia-noite, que só escutando barulho das turbinas, a 15 quilômetros de altura, de altitude. E eu fico ali meditando, pensando, meu Deus, só Tuas mãos para nos segurar aqui, nessa imensa escuridão e nessa imensa altitude. Mas, irmãos, tudo que o homem faz está sujeito a falhar. Mas tudo aquilo que Deus faz não está sujeito a falhar, porque Deus é perfeito e o homem é imperfeito. Nós vivemos cercados de pessoas que vivem como se tivessem os seus pés em areia movediça. Os divãs dos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas são diariamente ocupados
por pessoas que se decepcionaram com o mundo e com as pessoas. E às vezes decepcionadas consigo mesmas. E pasmem, pessoas que se decepcionam até com Deus. No Salmo capítulo 116, versículo 3, o salmista, quando passou por uma fase depressiva aguda, problemas sérios, ele caiu em pecado, ele vivenciou um momento crítico em sua vida. Olha o que ele chega a dizer no Salmo 116, 3: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Irmãos, nós não estamos isentos disso. Se os homens de Deus mais fiéis, muitos, caíram em angústia e tristeza, quem somos nós? Nós estamos sujeitos também. A ansiedade é um estado de agitação, inquietude, é aquela sensação de medo ou de apreensão que não tem uma causa definida, uma causa determinada. No livro Quem Tocou Minha Vida, a autora declara o seguinte: nós nos tornamos ansiosos a respeito de tudo aquilo sobre o que não temos controle. Os caminhos que levam à ansiedade são criados a partir de ocorrências que disparam crenças fatalistas gravadas em nossa mente, focadas em problemas para os quais achamos que não tem solução. A ansiedade está atrelada ao medo e à insegurança com relação a coisas, acontecimentos e até pessoas. As pessoas estão vivendo aprisionadas em dois cárceres ao mesmo tempo. Um cárcere dentro delas mesmas e outro dos conceitos e opiniões das pessoas. Sabe que tem muita gente que se baseia no que os outros, nas impressões dos outros. Se as impressões são positivas, essas pessoas vão estar bem. Mas se são negativas, essas pessoas vão estar mal. Deus tem, irmãos, as chaves que abrem as grades dessas celas. Muitas vezes corremos o risco de nos prendermos nelas, estarmos presos. No Salmo 146, versículos 7 e 8, o salmista diz: o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor levanta os abatidos. Amém? Ele liberta os que estão encarcerados em seus traumas, em seus complexos, em seus medos, em seus problemas. O Senhor levanta os abatidos. Sabe que o abatimento leva a pessoa ao chão, à prostração. Agora, quando tudo parece falhar ao nosso redor, em primeiro lugar, irmãos, o amor de Deus não falha. Jeremias, capítulo 31, 3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha aqui, irmãos, uma receita para que os seus medos, seus complexos sejam vencidos. Salmo 91, 14 e 15: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome.
Se você conhece o nome de Deus, Jeová Jireh, o El Shaddai, pode ter certeza que, mesmo que tudo pareça falhar ao seu redor, não vai falhar, porque Ele está com você. Em segundo lugar, quando tudo parece falhar, a fé não falha. Essa fé não falhou na vida da mulher curada de hemorragia, angustiada, complexada. Imagine, irmãos, numa época em que não havia produtos higiênicos, de higiene. Hoje as mulheres têm tudo em suas mãos. Olha o estado crítico daquela mulher, com uma hemorragia crônica. Tinha gasto todos os seus recursos e nada resolvia. Mas um dia ela ouviu falar em Jesus e ela disse: eu vou lá. Mas ela já estava tão complexada, inferiorizada pelo o seu problema, ela nem teve coragem de chamar pelo mestre. Ela se agachou e passou por entre a multidão como um cachorrinho que anda por entre as pessoas. E ela disse: eu não vou chamá-lo, porque eu tenho medo, eu já fui tão recriminada tantas vezes. Eu vou apenas tocar em suas vestes. E ela tocou, e Jesus, olhando para ela, ou olhando para a multidão, ele disse: alguém me tocou. Ele sabia quem era, mas ele queria ouvir uma confissão daquela pessoa que havia lhe tocado. E ela, com medo de que fosse censurada, recriminada, ela disse: fui eu, Senhor, quem me tocou. Imediatamente ela ouve dos lábios de Cristo essa frase: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E ela saiu dali com o seu problema curado. Em terceiro lugar, irmãos, quando tudo parece falhar, não falhou a fé daquela mulher Cirofenícia, que teve a sua filha liberta dos demônios. Ela estava angustiada. Não é fácil para uma mãe, o sentimento materno, de ver uma filha atormentada pelos demônios. E ela já havia recorrido a todos, ela já havia buscado todos os recursos e nada havia solucionado o seu problema. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela foi até onde Jesus estava. E ela clamou e ela incomodou os discípulos, a ponto dos discípulos aconselharem a Jesus a censurá-la, a pedir que ela se calasse. E Jesus, então, como que dando razão aos discípulos, falou para aquela mulher: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de cadela. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? A palavra que eu tenho não é para você. Você não é judia, você é estrangeira, você é gentia, você é Cirofenícia. A palavra que eu tenho é para o povo judeu. Mas Jesus disse isso propositadamente? Não, irmãos, foi uma prova de fé. Jesus estava testando a fé e a paciência daquela mulher. Quando Jesus lhe fala: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, a palavra que eu tenho é para outro povo, não é para o seu povo. Ela clama ao Senhor dizendo: misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Pelo menos os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa.
dos seus senhores, e Jesus não aguenta, irmãos, e ele se dirige àquela mulher dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, vai-te em paz, seja feito como tu desejas. Interessante, aquela mulher nunca havia frequentado uma igreja antes e tinha uma fé grande. Aquela mulher não conhecia a Torá, a lei judaica, e ela tinha uma grande fé. Qual é o segredo, irmãos? Alguém pode entrar aqui, sair pior do que entrou. Alguém pode entrar aqui sem fé e sair sem fé, mas também ele pode entrar sem fé e sair com fé. Isso vai depender da atitude no coração. Aquela mulher, ela alimentou uma atitude no coração de naquele dia pagar o preço que fosse preciso. E a primeira coisa que ela fez foi crer em Jesus. Antes da cura da filha, ela colocou a sua fé naquele que podia fazer todas as coisas por ela. Em quarto lugar, irmãos, quando tudo parece falhar, o perdão de Deus não falha. Salmo capítulo 130, verso 4: contigo, porém, está o perdão para que te temas. Daniel capítulo 9, versículo 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Irmãos, Deus é o inventor, é o criador do perdão. O perdão veio de cima, veio do céu, porque no dia em que Adão e Eva transgrediram, pecaram contra Deus, transgrediram a palavra de Deus, Deus precisava ter um dispositivo para que aquele casal tivesse de volta o caminho aberto. Deus então ofereceu a Adão e Eva o perdão, mesmo vendo que eles haviam cometido uma loucura, cometido um pecado e desobedecido a Deus. Deus mesmo toma a providência, a iniciativa de matar um animal e tirar a pele daquele animal para cobrir a nudez daquele casal. Estava ali a primeira expressão de perdão de Deus, porque aquele animal já tipificava a pessoa de Cristo, através do derramamento do sangue daquele animal. E aquelas vestes, aquela pele que ia cobrir a nudez de Adão e Eva, tipificava o sangue de Cristo. Olha, irmãos, que figura tão linda. Já no começo, já no início, já nos primeiros dias, quando o homem desobedece a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome, digam comigo, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, o perdão veio de Deus. No inferno não existe perdão, só acusações. Por toda a eternidade, o diabo vai estar acusando aqueles que lá estão e aqueles que ainda irão. E os que lá estão e os que ainda irão para o inferno vão estar acusando uns aos outros. Eu estou aqui por sua causa. Eu estou aqui porque você me induziu e me conduziu pelo caminho do mal. Mas, irmãos, a Bíblia fala que no céu, lá reina o perdão,
porque lá está aquele que foi o autor do perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quarto lugar, quando tudo parece falhar, as misericórdias de Deus não falham. Números capítulo 14, versículo 18, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. A expressão misericórdia, ela é formada de duas outras palavras, miséria e córdia. Córdia tem a ver com o coração. Deus então veio, colocou o seu coração no nosso estado mais deprimente, mais humilhante, mais degradante de pecado. Mas Ele não nos abandonou, Ele não virou as costas para nós, Ele demonstrou e Ele ofereceu as suas misericórdias, mesmo não merecendo, mesmo sendo nós ainda pecadores, transgressores, Ele nos amou e Ele então nos resgatou através do sangue de seu Filho, demonstrando isso através de suas misericórdias. Em quinto lugar, quando tudo parece falhar, as consolações de Deus não falham. Olha que promessa linda, Deus fala ao seu povo, quando retorna do cativeiro, agora humilhado, não é? E envergonhado pelo que tinham feito, Deus abriu as portas, permitindo que eles chegassem ao cativeiro. Em Jeremias capítulo 31, versículos 16 e 17, há uma palavra de conforto da parte de Deus, de consolação. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Eles sairão de lá do cativeiro, onde foram humilhados pelos inimigos, mas eles serão resgatados, recuperados, restaurados e terão uma vida nova, uma vida de comunhão comigo. Meus irmãos, Jeremias capítulo 30, versículos 18 a 21, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Salmo capítulo 30, versículo 5. Quantas vidas, irmãos, arruinadas pelo pecado, quantas lágrimas são derramadas por dia de milhões de pessoas na terra. Se pudéssemos recolher todas as lágrimas que são derramadas cada dia de milhões de pessoas em todo o mundo, nós encheríamos, não é? Vasilhames e mais vasilhames. Nem todos têm um ombro amigo para reclinar a cabeça e para chorar, mas o Senhor tem uma promessa para estes sofredores. Salmo capítulo 30, versículo 5, porque a sua ira não passa de um momento, o seu favor dura a vida inteira, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém. Em sexto lugar, irmãos, quando tudo parece falhar, as promessas de Deus não falham.
A Bíblia fala que nenhuma promessa de Deus falhou de todas as que Ele nos fez. Josué capítulo 21, versículo 45. Há uma promessa de Deus para toda e qualquer situação que você venha a enfrentar. Necessitamos crer e viver as promessas de Deus. A Bíblia é um celeiro de promessas para o cristão. Temos promessas de salvação, de libertação, de proteção, de direção, de provisão, de renovação, de consolação, de companhia e de vitória. Todas as necessidades do cristão estão previstas nas promessas de Deus e por meio delas podemos seremos supridos. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: nada é tão excelente, tão precioso e tão doce como uma promessa de Deus. As promessas de Deus são remédios para as nossas doenças espirituais, alimentos para nutrir a nossa alma, estímulos para as nossas orações. E há pelo menos quatro lições que Josué nos ensina sobre as promessas de Deus. Primeiro, as promessas de Deus são infalíveis. E nós já lemos o texto de que nenhuma promessa que Deus fez caiu por terra. Ele mesmo se encarrega de zelar pelo cumprimento daquilo que Ele promete. Não há falhas ou equívocos naquilo que Deus promete. O seu caráter é a garantia de que receberemos o que Ele nos promete. Deus não é homem para que minta, Números 23, 9, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Ele não muda na sua essência, nos seus atributos, nos seus planos e nas suas promessas. Em segundo lugar, as promessas de Deus, além de serem infalíveis, elas são boas. Uma promessa é uma boa palavra que Deus fala e escreve na Bíblia. Deus é bom e todas as suas promessas refletem o seu caráter. Por isso o salmista nos fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Havia um súdito que sempre dizia para o rei que Deus é bom. Um dia saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o dedo mínimo. O súdito ainda lhe disse: Deus é bom. O rei mandou prendê-lo. Noutra caçada, o rei foi capturado por índios antropófagos. Na hora do sacrifício, o cacique percebeu que ele era imperfeito, faltava um dedo, era deficiente físico. O rei foi solto, chegou para o súdito e disse: é verdade, Deus é bom. Mas por que então eu lhe mandei para a prisão? O súdito respondeu: porque se estivesse contigo eu seria sacrificado. Olha, irmãos, o que Deus faz. Terceiro, as promessas do Senhor são exclusivas. Elas são para o seu povo em todas as épocas. Elas são especiais e se restringem ao povo da aliança, ao povo de Deus. Robert Trell, ele fala o seguinte: o Deus dos cristãos é o Deus de promessas. As promessas de Deus estão ligadas à aliança. Todas as promessas acerca da salvação de Deus, registradas na Bíblia, se cumpriram em Jesus Cristo. Lucas 24, 44. E por causa da nossa união com Cristo, nós temos acesso a todos os benefícios que essas promessas de Deus oferecem. Não tenha medo
de se apropriar das promessas de Deus, das promessas que Deus nos dá em sua palavra, porque Jesus é o sim, ou assim seja, para os que estão nele. Em Cristo, nós somos abençoados por toda sorte de bênçãos espirituais. Quarto, as promessas de Deus são eficazes, todas elas se cumprem conforme o seu conteúdo no tempo exato, no tempo certo. Use as promessas de Deus para enfrentar todas as situações da vida. Deus é o Deus da promessa, Ele cumpre a sua palavra, mesmo quando parece impossível, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o oposto. As promessas são como títulos do banco celestial. O escritor do século passado, Lenz, ele diz o seguinte: uma promessa de Deus é melhor que qualquer título ou ordem de pagamento fornecida por qualquer banco ou instituição financeira, ou mesmo mais estável dos governos, pois qualquer um destes pode se negar a reconhecer a dívida, mas Deus nunca fará isso. Vamos então, irmãos, desfrutar as promessas de Deus, vamos guardá-las em nossa mente e em nossos corações. Mas, falando sobre quando tudo parece falhar, em último lugar, a nossa esperança, ela não falha. Olha o que Deus fala no Salmo 39, versículo 7, eu, o Senhor. O salmista dizendo para Deus, eu, Senhor, que espero. Eu estou aqui, mas Tu és a minha esperança. Não me resta mais nada a não ser o Senhor. Em Jeremias capítulo 14, versículos 8 e 9, o profeta fala, ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia. Mas Tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo Teu nome, e não nos desamparaste. Irmãos, a esperança bíblica do crente, ela está intimamente vinculada às promessas de Deus. No Salmo capítulo 33, de 21 e 22, o salmista fala, ora o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos, melhor dizendo 15, 13, Hebreus 11:1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção ou fato das coisas que se não veem. E uma sólida confiança em Deus, quando nós vimos cumpridas essas promessas em nossa vida, nossa fé se fortalece muito mais em Deus. Salmo 33, 21 e 22, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua benignidade, Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. O salmista expressa claramente este fato mediante um paralelo entre confiança e esperança. Salmo 146, de 3 a 5, não confieis em príncipes, nem confieis em filho de homem, em quem não há socorro ou auxílio. Sai o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia, falando do homem mortal, terreno, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Jeremias capítulo 17, para terminar, versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos,
nós não temos motivos, como cristãos, como filhos de Deus, de nos decepcionarmos com nada. Como nós comentamos hoje, na IBD, hoje pela manhã, não temos razões para nos decepcionarmos de nada e de ninguém. Ah, meu Deus, eu não esperava isso de você. Eu estou escandalizado, eu estou derrotado. Eu não esperava. Não, irmãos, isso não deve acontecer. Se alguém lhe decepciona, se alguém falhou com você, entregue nas mãos de Deus. Quando Jesus, crucificado, pendurado, era injuriado, e olha, irmãos, que não é brincadeira alguém, você passando por uma dor e um sofrimento, e alguém brincando com a sua dor e o seu sofrimento. Foi o que eles fizeram com Jesus. Enquanto ele gemia, ele agonizava de dor, os inimigos lá embaixo dirigiam impropérios, piadinhas, brincadeiras de mau gosto com aquele que estava sofrendo. Mas chega um momento que, ao invés dele amaldiçoar aquela gente, ele faz uma última oração ao seu Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não morreu decepcionado por causa disso. E você se decepciona com as pessoas, com as circunstâncias da vida, revoltado, às vezes. Eu conheço membros de igreja, irmãos, revoltados. Será que são salvos? São pessoas convertidas? A Bíblia nos fala, Deus nos promete em sua palavra subsídios e recursos para termos uma vida cristã equilibrada, independente do que nos acontece conosco ou do que esteja acontecendo ao nosso redor. Quando tudo parece falhar, irmãos, Deus nunca irá falhar, nem com você e nem comigo. Não vai falhar. Quando aquele escritor de um dos hinos do cantor cristão, ele perdeu toda a família, só ele ficou, não viajou naquele navio. E ele então recebeu a notícia de que o navio havia naufragado no Titanic, com outro naufrágio. Perdeu a esposa, perdeu os filhos. Ele ficou sem família. Se ele não tivesse essa visão de Deus, qual seria a sua reação? Culpar a Deus, perguntar para Deus. Deus não tem obrigação de responder nenhuma pergunta sua, nem minha. Se ele não tivesse essa visão de Deus, ele ia perguntar: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Mas isso não passou pela sua cabeça. Sabe o que ele fez? Ele entrou lá na sua casa, no seu quarto, pegou uma caneta e escreveu um hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ora, irmãos, sabe que uma reação dessas, uma atitude dessas, deixa o diabo enraivecido, furioso, porque ele queria que você culpasse a Deus, responsabilizasse Deus pelo que aconteceu. E isso é o que muita gente faz hoje em dia, irmãos. Responsabiliza Deus porque está desempregado, responsabiliza Deus pela sua doença, responsabiliza Deus pelos problemas de família, responsabiliza Deus pelo desemprego, pela doença. Não, Deus não tem culpa. Mas Ele permite para ver até onde você suporta, até onde você aguenta,
como a mulher do fluxo de sangue. Ela chegou no fundo do poço, mas de lá do fundo do poço, ela ainda viu a luz raiar lá em cima, e essa luz é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, quando tudo parece falhar, Deus não falha, as promessas de Deus continuam de pé. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 313. 313. Lembrando que esse hino, o cantor só tem 2 estrofes, mas Deus nos deu inspiração de fazer uma terceira, vai aparecer lá, irmão Tidor. Esse hino é muito lindo, a mensagem dele. Eu queria que você cantasse: ao crente é dada a proteção de Deus, seu benfeitor, conforto dá ao coração do triste pecador, também amparo sempre dá a quem com fé pedir, seu braço forte estenderá a quem o mal ferir. Então, se você hoje está passando, seu coração está vazio, você não tem mais prazer pelas coisas de Deus, e está culpando os outros pelo seu estado, crítico, então coloque a sua vida hoje no altar de Deus, deixe o seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você, desejo orar para que você não continue sofrendo, não continue perdendo o privilégio e a bênção de desfrutar as promessas de Deus. No céu eu
vou convidar aqui o irmão Luiz para aqui à frente, para nos despedir com uma palavra de oração, Luiz. Como é bom, diante de uma semana, ao começo da outra, ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que traz ânimo para a nossa vida, Pai. Amém. Nós dependemos totalmente do nosso Pai Celestial. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Pai amado, quero te agradecer pela tua palavra, Deus, que tem chegado aos nossos corações, Pai. Amém. Te agradeço pela semana que passamos, ó Pai, e por mais essa semana que o Senhor está nos dando, Pai. Amém. Que a tua paz esteja conosco em cada momento da nossa vida, Pai. Amém. Que o nosso andar seja para a tua vitória, Pai. Amém. Em qualquer lugar que nós formos, Pai, tenhamos o prazer de falar da tua palavra. Amém. É em nome de Jesus que eu te peço. Nos dá, Deus, a tua paz, nos leva em paz, nos guarda e nos protege, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos, mas todos